Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, uma palavra de vida para você. Queridos, hoje nós estamos diante de um momento em que temos que trazer uma reflexão às nossas mentes. Foi isso que Salomão escreveu no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo de número 2, onde ele aborda o seguinte texto. Ele diz: é melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. Olha só, queridos, em que contexto que Salomão está vivendo? Primeiro, Salomão está vivendo dentro de um contexto de vida, onde ele está reconstruindo a sua vida depois de tantas coisas que ele havia feito, desviado dos caminhos do Senhor, dos princípios a qual Deus havia o chamado, daquilo que ele aprendeu com seu pai Davi. Então, ele estava reconstruindo a sua forma de pensar, ao ponto dele analisar que tudo era vaidade. E aí ele chega nesse texto para expressar: olha, é melhor estar num funeral, porque é no funeral que nós refletimos as nossas vidas, é num funeral que nós pensamos no amanhã, é num funeral que nós pensamos após a nossa morte, é num funeral que nós pensamos que ali nós podemos refletir sobre o dia do amanhã. Então, amado, Salomão reflete sobre a vida. Salomão, ele fala sobre vaidades, né? Todo o livro de Eclesiastes traz as vaidades, as futilidades humanas que são vividas pelo ser humano, né? Aponta, e ele começa a apontar para as coisas futuras, para as coisas que, de forma direta, ele exorta, ele ensina a termos um temor ao Senhor, porque aquele homem que perde o seu temor a Deus, ele perde a vida, ele perde o prazer de viver. Ele vai viver cocheando em pensamentos aqui e acolá, sem ter direção. Então, temer a Deus é muito mais do que apenas viver dentro de um templo, dentro de uma associação religiosa. Por isso que Salomão, ele retrata o vazio, a perplexidade do ser humano na vida, e ele traz para um relacionamento com Deus, para esse resgate do relacionamento com Deus. Por isso, a reflexão. Interessante que o livro de Eclesiastes, queridos, era lido nas sinagogas, justamente para que o povo pudesse refletir sobre a vida deles, sobre a trajetória deles, e saindo daquilo que eles viviam para viver segundo os padrões de Deus. Então, temer a Deus é essencial. Por isso que ele fala com afirmação. Olha, é melhor ir a um funeral do que ir a festas. Em festas as pessoas, festejam, não pensam no dia do amanhã, só pensam no momento, é momentâneo. A juventude, o ser humano em si, só pensa no momento de agora, mas não pensa no momento futuro, no seu projeto de vida, na sua vida futura. E isso que nós precisamos refletir. E quando eu falo em projeto de vida futura, eu não estou falando em nada material, eu estou falando em espiritual. Projetar a sua vida, ou seja, pensar nos projetos de Deus e o que Deus tem para você de melhor. E é isso que nós devemos pensar, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Que o nosso procedimento seja esse: viver, refletir segundo a vontade do Senhor, segundo os padrões do Senhor. Amém, queridos?
que sejamos sábios e aprendamos com os ensinamentos do homem mais sábio da face da terra. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos dê tempos de paz, de alegria, de vitória em meio às lutas e adversidades. Deus abençoe sua vida e a sua família no nome de Jesus.